Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade à nossa disciplina. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre os enóis e os iosenolatos, né, que são as duas variações ali dos sistemas carbonílicos com a nucleofilicidade no carbono alfa, tá? Estudamos ali um pouquinho como que eles são formados, né, que a questão do íon enolato ser mais reativo que o enol, né, por ser um nucleófilo carregado. E hoje a gente vai estudar um pouquinho já duas reações que os enóis e os íons enolatos podem sofrer, que são as reações de halogenação e as reações de alquilação do carbono alfa. Tá? Uma delas para formar halogenetos de alquila, né, que são bastante interessantes, principalmente se a gente pensar em reações de SN2, SN1, E2 e E1, né, para fazer reações de substituição. São interessantes assim reagentes, né, para poder promover outras reações, e as alquilações, que são formação de ligação carbono-carbono, né, que a gente já vem falando para vocês há um bom tempo, que são reações muito importantes do ponto de vista sintético, tá bom? Leitura complementar para a aula, também capítulo 19 do Paula Bruce e capítulo 18 do Peter Volhard. Pessoal, a primeira reação que a gente vai ver são as reações de monohalogenação, tá? Que são reações que vão funcionar muito bem em meio ácido. A gente já vai entender o porquê que elas funcionam muito bem em meio ácido e vamos ver que elas são um pouquinho prejudicadas quando é feita em meio básico, tá? Em meio ácido, a gente já viu isso anteriormente, o nucleófilo da reação vai ser o enol, tá? Primeira etapa, protonação da carbonila, vai formar a carbonila protonada, e aí isso vai aumentar a acidez desse hidrogênio, né? Que daí nós vamos ter uma tendência aos elétrons estabilizarem, né, serem fluidos para estabilizar a carga positiva no oxigênio, e aí a água é básica o suficiente nessas condições para desprotonar, né, e aí desprotona, um par de elétrons vem em direção ao carbono e um par de elétrons π da ligação carbono-oxigênio se rompe para estabilizar, né, para retornar os pares de elétrons para o oxigênio. E aí a gente vai formar o nosso enol, beleza? Que é o nucleófilo da reação. Como é que ele vai ser nucleofílico? Os pares de elétrons vão retornar, né? Esses que foram retornam. Primeiro ali vem um par de eletroligantes do oxigênio, retorna para o carbono, e aí a ligação π carbono-carbono vai atacar um simples halogênio molecular. Tá? Funciona muito bem com brometo e cloreto. Tá? São ali os dois que vão funcionar melhor. Vai atacar tipo as reações que formavam bromônio. Vocês se lembram dessas reações aqui, ó? Lá da orgânica 1, mais ou menos nessa linha aqui, tá? Vai passar pela formação de bromônios, né? Então é a dupla atacando um sistema, um halogênio molecular. Por que não forma o bromônio? Porque aqui a gente tem uma força um pouquinho maior decorrente desses pares de elétrons não ligantes do oxigênio que se movimentam, né? Tá? E o ataque por essa ligação π vai ser mais forte e já vai romper rapidamente essa ligação bromo-bromo sem passar pelo bromônio, tá? Rompeu essa ligação, claro, e porque também os elétrons já vêm sendo fornecidos para esse carbono, onde antes formaria ali um carbocátion, para poder um nucleófilo atacar. Então, quebra essa ligação bromo-bromo, a gente já forma aqui a nova ligação carbono-bromo, a nossa carbonila protonada, ó, ela retorna, e aí a água que antes desprotonou o carbono alfa, agora vai desprotonar essa carbonila protonada e nos dá o produto monohalogenado, beleza? Bom, por que funciona muito bem essa reação na presença do enol? Por quê? Quando a gente coloca o primeiro halogênio, os halogênios são mais eletronegativos que o carbono, beleza? Então a gente vai gerar um momento de polo, um efeito indutivo, né, em direção ao átomo de halogênio. E isso, consequentemente, vai gerar uma carga parcial positiva no carbono, né, uma tendência, esse carbono está perdendo elétrons para o halogênio e, consequentemente, os elétrons vão tender a gerar um dipolo na direção desse carbono para estabilizar essa carga positiva que está sendo levemente formada ali nele por causa do halogênio. O que isso vai acarretar? Vai acarretar no seguinte, vai ter uma diminuição da disponibilidade desse par de elétrons aqui para ser protonado no início, tá? Que é o que vai desencadear a reação para formar o nucleófilo, que é o enol. Isso vai impedir o quê? A dibromação ou a dihalogenação, que seria a entrada de um segundo halogênio pelo mesmo mecanismo. E aí nisso a gente perderia outro próton aqui para formar um equivalente do enol e reagir de novo, tá? Então, quando a gente tem meio ácido, isso é um pouquinho impedido, tá? Porque o início da reação no meio ácido é a disponibilidade de um par de elétrons não ligantes do oxigênio, que não vai estar tão disponível quando a gente já tem um halogênio no carbono alfa, certo? Vamos entender o que acontece no meio ácido e por que essa reação não funciona tão bem. Desculpa, no meio básico, tá? No meio básico, o nucleófilo da minha reação vai ser o íon enolato.
beleza? Então, qual que é o mecanismo? O mecanismo é o seguinte, uma base vem, desprotona já o hidrogênio no carbono alfa, se rompe essa ligação, forma que geralmente a gente não coloca assim, não passa por esse intermediário, a gente já mostra aqui direto. Ó. Desprotonou, essa ligação se rompe, os dois elétrons já vêm em direção ao carbono da carbonila, isso aqui já vem para cá, tá? E a gente já pula direto aqui para o íon enolato. Geralmente a gente representa dessa forma. Formou o íon enolato, ele é extremamente nucleofílico, tá? É um nucleófilo mais forte que o enol, por quê? O par de elétron retorna, né, como está desenhado aqui, e aí a ligação π vai atacar do mesmo jeito e vai formar o produto. O que acontece? Aqui, o momento de polo na direção do halogênio vai existir também, tá bom? Só que a primeira etapa da reação é desprotonar um hidrogênio que está ligado nesse carbono, o segundo ou o terceiro hidrogênio que está ligado naquele carbono. O que acontece? Se eu tenho um momento de polo em direção ao halogênio, eu enfraqueço o carbono, né, em elétrons. Eu deixo ele com uma tendência a ser eletrofílico. Se ele está gerando sobre ele uma carga positiva, o par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio, eu vou tirar esse hidrogênio aqui e colocar ele aqui. O par de elétrons dessa ligação carbono-hidrogênio, como está gerando uma carga positiva no carbono, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, esses elétrons vão tender a já vir para próximo do carbono. O que vai acontecer? Vai aumentar a acidez desse hidrogênio. Ele vai ficar mais ácido. E como eu estou em meio básico, essa base vai vir e vai, muito mais fácil do que no início, desprotonar esse carbono, arrancar esse próton fora, formar um íon enolato novamente e continuar halogenando. Então, é praticamente impossível a gente parar numa monohalogenação quando a gente está em meio básico, tá? Por quê? Vai estar formando o íon enolato e essa formação do íon enolato vai ser potencializada quando a gente colocar o primeiro halogênio, tá? Por causa desse efeito de eletronegatividade maior que o halogênio vai ter em relação ao carbono, e isso vai aumentar a acidez do próton, né? A acidez do hidrogênio da ligação carbono-hidrogênio, tá? Então, quer fazer uma monohalogenação? A gente vai fazer em meio ácido. Talvez seja o único caso que o meio ácido vai ser preferível, tá? Os próximos a gente vai ver aí que é tudo meio básico. Exatamente para isso, para evitar a super, né, halogenação, que seria entrar ali 2 ou 3 halogênios, a depender do alcano que a gente tem. Certo? Claro, vai ter casos que pode fazer. Por exemplo, imagina que a gente tenha isso aqui, ó. Um sistema carbonílico assim, tá? E você quer halogenar aqui, só que só tem um hidrogênio. Aqui você tem uma fenila, por exemplo, tá? E na fenila o carbono ali, o carbono hidrogênio sp2 não vai acontecer nada. Então, aqui você poderia usar meio básico, só tem um hidrogênio. Então vai formar um enolato, vai halogenar, a reação vai seguir, tá? Mas se você tiver 2 ou 3 hidrogênios, vai halogenar todo mundo, não vai discriminar a reação, beleza? Bom, por que essas reações são muito importantes? Porque a gente consegue colocar um aleto, tá? Um aleto num carbono sp3, faz uma substituição ali, você vai passar a ter um aleto de alquila, e isso é um material de partida para várias reações. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma reação de SN2, então você sai disso aqui, ó, usa lá meio ácido e o bromo molecular, faz uma bromação, e aqui a gente tem um carbono, ó, uma carga parcial positiva, justamente por causa do momento de polo, e pode fazer uma reação de SN2. E aí você faz uma substituição com o nucleófilo. Extremamente útil, não? Podemos ter também uma base muito forte e volumosa, uma reação de eliminação. Né? Terbotóxido, na presença de butanol, vai eliminar e a gente tem a formação de um alceno, né? Que no caso, um sistema alfa-beta insaturado. É extremamente possível também, além de reagentes organometálicos, né? Que são bastante... aqui os dois casos são carbonos eletrofílicos, mas a gente tem também os organometálicos, né? Por exemplo, isso aqui, ó. A gente pega isso aqui, trata com magnésiozinho, na presença de THF, a gente vai ter um carbono nucleofílico. Tá? Um carbono nucleofílico seletivo, né? Sem passar pelo enolato, um carbono nucleofílico que vai poder nos dar uma reação de substituição, de adição numa carbonila e assim por diante também. Beleza? Então tá aqui a importância, né, sintética de se fazer uma halogenação num carbono alfa no sistema carbonílico, tá? Porque ali tu consegue transformar aquele carbono que antes era só nucleofílico, tanto em eletrofílico e em algumas estratégias também, num carbono nucleofílico de outra forma. Beleza? Bom, uma coisa que a gente precisa entender
a gente viu lá no início, né, e aqui também, essas reações sendo promovidas por bases derivadas do oxigênio. O que vocês precisam entender? Essas bases, elas não é que as reações não funcionam, tá? Mas elas são pouco eficientes e vai depender muito do caso. Vai depender muito do pKa do hidrogênio ali na posição alfa do sistema carbonílico, e isso depende de toda a estrutura que está na volta, beleza? Mas, em linhas gerais, tem uma tendência a ter uma eficiência um pouquinho baixa. E aí na literatura a gente vai encontrar uns rendimentos meio 50%, 60%, meio medianos, assim. Não vai achar rendimentos tão altos como a gente vai ver em outros casos, tá? Por que isso acontece? Porque caso a gente use uma base oxigenada, tipo um hidróxido, um alcoóxido, o que vai acontecer? Um hidróxido, por exemplo, o ácido conjugado dessa base aqui é água, né? Então, imagina que a gente tem aqui essa cetona, derivada do ciclohexano, a ciclohexanona, né? Ela tem, nesses hidrogênios alfa aqui, um pKa de 17, tá? Então, imagina que o hidróxido desprotone, leva a formação do íon enolato e a gente vai ter água. Quando você chega na água, o pKa da água é 15,7. O que acontece? A água é mais ácida que a cetona, que o hidrogênio alfa ali na ciclohexanona. E aí, o equilíbrio vai tender a deslocar para a forma ceto, tá? Não para a forma enólica, no caso aqui o íon enol, o íon enolato, por causa dessa questão do pKa. Então, como tanto os álcools e a água vai sempre girar nesse pKa aqui, ó, em torno de 15, 16, e os sistemas carbonílicos ali do hidrogênio alfa entre 17 e 22, você tem uns pKa's muito próximos. Então vai depender da situação, tá? Mas em geral não são muito eficientes. Mas a gente vai ver bastante, tá? Bom, qual que é a saída que a gente tem para isso? A mais famosa delas é trabalhar com bases que sejam derivadas do nitrogênio. A gente já viu lá anteriormente que os amidetos, né, são bases muito fortes, extremamente fortes, e servem até para alguns, tipo as reações com benzino lá, né? Não sei se vocês se lembram, são reações que precisam de bases bem fortes. E aqui a gente encontra elas de novo, tá? A mais famosa delas é o LDA, que é o diisopropilamideto de lítio, tá bom? O LDA vocês vão encontrar bastante por aí, vão ver bastante. E ele tem ali um nitrogênio carregado negativamente, que é uma base extremamente forte, e além de forte, ela é volumosa. Então, para usar nesses sistemas aqui é bom, é bem legal, porque como você vai ter um nitrogênio, a estrutura dela é isso aqui, ó, nitrogênio, duas isopropilas, tá? Aí uma carga negativa de nitrogênio e o lítio aqui de contrair. Tá? Então ela é bastante volumosa, isso evita que ela ataque o sistema carbonílico e funcione mesmo como uma base. Tá? Então o que acontece? A diisopropilamina, o diisopropilamideto de lítio, quando protonado, o ácido conjugado dele vai ser a diisopropilamina. Tá? O pKa da diisopropilamina é 35, enquanto que o pKa aqui da ciclohexanona, por exemplo, é 17. Então a ciclohexanona é muito mais ácida do que a diisopropilamina. Então não tem nem equilíbrio aqui. A reação é totalmente deslocada para o íon amideto. A gente vai ter lá 100% do íon amideto. Aqui a gente vai ter aos poucos, ó, 0,1%. Então vai ser tipo um princípio de Le Chatelier que vai regir em cima. Né? À medida que vai formando o íon enolato, esse íon enolato vai reagindo, e o princípio de Le Chatelier vai puxando essa reação que está no equilíbrio aos poucos. Aqui não, aqui vai direto. Aqui toda essa base, todo a diisopropilamamideto de lítio, que é o LDA, vai desprotonar, vai formar diisopropilamina. Diisopropilamina tem uma acidez muito baixa, e aí a gente vai ter tudo lá em um enolato, e o enolato vai reagir com os eletrólitos que a gente quer que ele reaja. Tá? Então tudo vai depender do caso. Aqui é um caso onde a gente extrapola, chuta o pau da barraca e vai formar tudo em um enolato. Isso pode ser bom? Isso pode ser ótimo, mas isso pode ser ruim também. Porque pode ser muito reativo, pode dar muita reação paralela, pode formar muito subproduto, e aí a gente começa a ter algumas complicações na reação. Tá? E alguns casos são mais utilizados, que é o que a gente vai ver a seguir, que são as reações de alquilação. Tá? Nada mais é do que uma mera variação de uma reação de ECN2. Então, funcionam muito bem em meio básico, tá? Na presença de LDA, a gente vai ter LDA, vai formar o íon enolato como nucleófilo, e aí, com quem que a gente vai reagir? Com aletos, ficou horrível isso aqui, né? Com aletos de alquila, tá? Vai reagir com aletos de alquila. Quais os tipos que mais funcionam, os mais reativos? Que são aletos de alquila primário e aletos benzílicos primários, tá? Que não tem impedimento estérico, que pode receber
direto ao ataque do nucleófilo, até porque os íons enolatos, ó, eles são nucleófilos grandes, volumosos. Então, o eletrófilo não pode ser muito volumoso, que vai dar problema na nossa reação, tá? Então, nada mais é que uma variação aí bem sofisticada de uma reação de SN2, né? Geralmente, a LDA a gente usa THF como solvente. Os organometálicos geralmente são assim, né? Se você lembrar lá dos reagentes de Grignard, geralmente a gente faz isso aqui em THF, solventes polares apróticos, tá? O THF é um que funciona muito bem porque forma ali alguns complexos, tanto com magnésio quanto com lítio. Forma o íon enolato, né? Vai desprotonar aqui, vai ter esse movimento de elétrons, formou o íon enolato aqui. Quando o par de elétrons retorna, a ligação π vai fazer uma SN2 num aleto de alquila primário ou num aleto benzílico primário e vai nos dar o produto de alquilação, tá? Funcionam e é amplamente aplicado em aldeídos e cetonas, mas também funcionam para ésteres, né? Bem legal aqui esse tipo de reação. Você consegue reagir aqui nessa posição de um éster, faz uma SN2, aqui no caso um iodo, e vai ter o produto de alquilação ali tranquilinho, beleza? Sistemas dicarbonílicos também sofrem reações de alquilação, mas aqui você não precisa trabalhar com LDA. Por quê? Lembra que a gente falou lá anteriormente? O pKa de um sistema dicarbonílico diminui, ele é mais ácido. Por que ele é mais ácido? Porque ele tem duas carbonilas, tem dois oxigênios para deslocalizar essa carga negativa, tá? Sendo mais ácido, você não precisa usar LDA. Por quê? Você pode usar uma base oxigenada. Então, se a gente usar aqui, ó, em um hidróxido, por exemplo, e ele vir desprotonar esse hidrogênio, tá? O ácido conjugado aqui vai ser água, né? O pKa da água está em torno de 16, beleza? Se o pKa da água está em torno de 16, o sistema dicarbonílico é mais ácido que a água. Então, vai passar tudo lá para a água. Percebam que até um equilíbrio se estabelece, mas ele é totalmente deslocado para o íon enolato, e esse íon enolato vai ter aí o movimento dos elétrons para o oxigênio. Quando eles retornam, faz a SN2 no aleto de alquila, e aí nós temos ó, a alquilação do sistema dicarbonílico. Isso é muito importante, porque a gente não precisa usar LDA, tá? Uma base oxigenada é o suficiente, não precisa extrapolar aí a base utilizada para promover a reação, tá bom? Na prática, essa questão do LDA que eu falei para vocês é o seguinte, ela pode nos dar alguns problemas. Por quê? É muito forte. Vai converter tudo para o íon enolato. E o íon enolato é um nucleófilo muito forte, tá? Então, na prática, a gente tem uma limitação que é bastante importante, precisa ser levantada, que é o problema da dialquilação. Tá? É o mesmo problema que a gente viu lá na halogenação. A gente tem um problema lá de poder dar uma dibromação, tá? Uma dicloração, uma tri também, se a gente tem a reação indo para o meio básico. Aqui é a mesma coisa, beleza? O que vai acontecer? Você pode, como a LDA é muito forte, ele vai indiscriminar essas posições, vai tirar próton de tudo qualquer lugar e pode dar um rol de produtos, tá? Além de dar uma alquilação no oxigênio também, isso é possível, tá bom? Como que a gente contorna isso experimentalmente? Claro que o LDA pode ser uma excelente alternativa para quando a gente tem um hidrogênio só e um hidrogênio e um carbono alfa, aí quer substituir ali naquele um hidrogênio e quer fazer uma coisa rápida, o LDA é excelente. Mas se a gente começa a ter muita opção assim, muito hidrogênio alfa, o LDA já começa a ser um problema. Ele vai dar dialquilações, tá? Como que a gente contorna isso? Como é que os químicos contornam isso? Através das enaminas. Olha elas aqui, a gente estudou elas na unidade retrasada, né? Lá nos aldeídos e cetonas. Uma enamina, como é que a gente forma ela? A gente reage uma aldeído, uma cetona, com uma amina secundária. Todo mundo lembra disso, tem que lembrar do mecanismo, tudo bonitinho, tá? O sistema de uma enamina, né, a estrutura de uma enamina é essa aqui, ó. Você tem um nitrogênio, um par de elétrons não ligante, e aí uma ligação dupla que está conjugada com esse nitrogênio. Surpreendentemente, isso se parece muito com o íon enolato, ó, ou um enol, né? Vou colocar aqui um enol. Se pensar no enol, ó, é muito parecido. E o movimento dos elétrons para o enol ser nucleofílico é o mesmo. O par de elétrons vem para cá, isso aqui ataca um eletrófilo, tá? Então, o que a gente tem nas enaminas é muito parecido mesmo, tá? Muito parecido mesmo. E elas podem reagir com eletrófilos de forma muito semelhante, beleza? Bom,
o que vai acontecer? Qual que é a diferença e qual que é a vantagem? Se a gente tentar fazer uma monoalquilação de uma enamina, né, passando por um intermediário enamínico, a gente vai ter uma monoalquilação seletiva. Por quê? A enamina é nucleofílica, mas ela não é tão nucleofílica como o íon enolato e também não é tão pouco nucleofílica como o enol. Ela está mais ou menos no meio do caminho entre o enol e o íon enolato. Tá? Por que isso? Se você pensar numa enamina, vou colocar isso aqui assim, tá? Então, pensa isso aqui, ó. E ela tem os elétrons. E pensa no enol, tá? Se você pensar na tabela periódica lá, a gente tem carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, né? Aqui, ó, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, bonitinho. A eletronegatividade aumenta no sentido do flúor. O flúor é mais eletronegativo. Então, se a gente pega oxigênio e nitrogênio, qual que é mais eletronegativo? O oxigênio é mais eletronegativo. O que isso significa? Que ele gosta mais de elétrons. Então, é mais custoso para o oxigênio jogar esse par de elétrons para cá. E é mais fácil para o nitrogênio jogar esse par de elétrons para cá. Por essa razão, se a gente pega a espécie neutra assim, a enamina vai ser mais nucleofílica. Certo? Ela vai ter uma nucleofilicidade um pouquinho maior, porque ela é menos eletronegativa que o oxigênio. Então ela tem uma tendência maior de jogar esses elétrons para lá, e aí a enamina atacar com o par de elétrons pi da ligação carbono-carbono. Claro que no íon enolato, esqueçam, tá? O íon enolato é o cara. Por que o íon enolato é o cara? Porque esse par de elétrons já está excedente aqui. Então, o oxigênio tem os dois não ligantes, os dois pares não ligantes, mais esse par de elétrons que está excedente ali. Então, ele quer se livrar. Tá? Então, aqui é extremamente nucleofílico. Aqui, no caso das enaminas, elas vão ser mais nucleofílicas que os enóis. Beleza? E aí, como tem uma certa nucleofilicidade, a monoalquilação consegue ser seletiva. Tá? A gente não vai ter essa overalquilação, né? Essa superalquilação de todas as posições possíveis, ela vai ser seletiva. Então, como é que a gente vai fazer a reação? Vai a partir de um sistema carbonílico, ó. Vai reagir, uma acetona, por exemplo, vai reagir com uma amina secundária, catalítico com meio ácido, pH, não se esqueçam disso, entre 4 e 6, né? Formamos nossa enamina, a posição aqui bem seletiva, né? A enamina formada num lugar só, bem seletivo, vai ter o movimento dos elétrons, vai fazer nossa reação de SN2, tá? Aqui é SN2 normal, formou nosso produto alquilado e, por fim, lembram, né? Formação de imina e de enamina é uma formação sempre no equilíbrio. Então, isso significa que as iminas e as enaminas podem ser hidrolisadas, inclusive esse intermediário imínio. Tá? Isso aqui é um imínio. Derivado de um sal de amônio quaternário, também pode ser hidrolisado em meio ácido. Está aqui a nossa hidrólise em meio ácido. E a gente volta para o sistema carbonílico sem problema nenhum. Certo? Uma outra vantagem que a gente vai ter aí nas enaminas é que elas podem sofrer reações de acilação. Coisas que os enóis e principalmente os enolatos não podem. Então, formou a enamina, como nós vimos anteriormente, vai formar. O mecanismo para formar e para hidrolisar uma enamina vocês já conhecem. Nós não vamos voltar aqui. Deem uma olhada lá nos slides da unidade 2. Fazemos a acilação com cloreto de acila. Tudo normal, acilação com cloreto de acila. Percebam que aqui a gente não precisa de cloreto de alumínio. Tá? Por que não precisa? Porque a enamina é nucleofílica. A gente precisava no benzeno. E o benzeno, a nucleofilicidade dele é baixa. Por quê? Porque ele é aromático. Para ele atacar como nucleófilo, ele precisa quebrar o sistema aromático. E isso é energético, tá? Aqui no caso da enamina, nós não temos essa necessidade, então não precisa de cloreto de alumínio, porque o cloreto de alumínio serve para deixar o cloreto de acila mais eletrofílico, tá? E aqui não precisa, não é o caso. Nós vamos ter a nossa reação de acilação, então vai adicionar. Aqui, ó, a etapa de eliminação, o cloro sai como grupo de saída, o cloreto. Formamos o íon imínio, que é esse intermediário, ele é hidrolisado em meio ácido e nós formamos lá o nosso produto acilado. Você deve estar se perguntando por que a gente não consegue fazer uma acilação com íon enolato, por exemplo. Por quê? Se você jogar um cloreto de acila com íon enolato, vai ter uma tendência muito maior de formar um éster através da acilação da posição do oxigênio quando ele estiver na forma do íon enolato. Tá? Essa tendência é muito maior
Aí a gente vai ter a formação de um éster conjugado, né, com o sistema pi, que vai ser muito mais estável e vai ter essa tendência. Então, se você tentar acilar um enol ou um enolato, vai dar uma bagunça de produto, tá? Se você tenta acilar uma enamina, você vai ter só um produto acilado. Percebam que aqui ó, você tem um sistema dicarbonílico bonitinho. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, um pouquinho sobre reações de halogenação e alquilação. Vamos ver isso aí um pouquinho nas nossas aulas, nas nossas listas, né? Vamos discutir isso aí, espero que vocês venham com as dúvidas de vocês venham tirando. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos.